Povo de Deus, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui na minha casa, profetizando que em 52 dias de oração para 52 semanas de vitória. Sabemos que o ano tem 52 semanas, então nós estamos em 52 dias orando, profetizando para que Deus abençoe as nossas vidas. Amém? Eu quero começar esta live fazendo uma oração ao nosso Deus, cantando uma canção, e vamos aqui meditar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, Deus criador dos céus e da terra, Deus de nossas vidas. Estamos aqui para reunidos mais uma vez, ó Pai, nesta live, para falarmos daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e daquilo que ainda pode acontecer. Nós cremos, ó Pai, na palavra, nós cremos nas promessas e por isso que estamos aqui e pedimos ao Senhor a direção do Teu Espírito, que não sejamos nós, mas seja o Senhor a falar, seja o Senhor a fazer, seja o Senhor a glorificar, meu Deus, o Teu nome através desta live. Abençoa cada vida, alcança cada vida, é o que nós lhe pedimos nesta noite, já lhe agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Vamos cantar uma canção e assim meditar naquilo que Deus tem para cada um de nós aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém, aleluia. Deus está aqui, aleluia, tão certo como um ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus, Deus está aqui. Neemias, capítulo número 2, nós temos aprendido a respeito de Neemias, como Deus usou ele para edificar, para restaurar, renovar os muros, as portas que foram queimadas, que foram destruídas. E assim como Deus usou a vida de Neemias, Ele quer usar a minha vida. Ele quer usar a tua vida para que haja reedificação, para que haja restituição e restauração. Neemias capítulo 2, o versículo 19. Versículo 19 diz assim a palavra de Deus. Neemias 2, o verso número 19, que está escrito: O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. A notícia que algo bom estava para acontecer na vida do povo de Deus trouxe revolta para os inimigos. Então, Neemias vai dizer: olha, é Deus quem vai nos prosperar. É Deus quem vai nos abençoar. Você crê que é Deus que vai também te abençoar em nome de Jesus? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, assim como o Senhor abençoou a vida de Neemias, prosperou em meio ao caos, às minhas dificuldades, eu creio que o Senhor também quer falar conosco através desta palavra e também nos abençoar diante das circunstâncias, diante, meu Deus, dos problemas e das dificuldades. E pedimos agora em nome de Jesus, fala com cada um de nós, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos para que haja mudança de vida e que o Teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Então vamos então meditar naquilo que Deus quer falar conosco. Realmente, a notícia é que algo bom
estava para chegar, estava para acontecer na vida do povo, trouxe revolta para os inimigos. É o que lemos aqui no versículo 19, que ouvindo Sambalate, ouvindo Tobias, ouvindo Gesem que algo iria acontecer, começaram a zombar do povo de Deus. Aqui em Isaías 36, no livro do profeta Isaías, no capítulo número 36, no versículo 14, olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Isaías 36, o versículo 14, está escrito assim: assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor. Nós vemos que nesta passagem, a Bíblia fala que Samaria também estava cercada, Senaqueribe queria entrar para destruir, para sitiar e para roubar Israel, e diz a palavra que esse homem chamado Rabsaque, ele sobe no muro e ele começa a falar na língua do povo de Deus, porque eles eram sírios. Então ele começou a falar em judaico para que todos pudessem ouvir que ninguém iria ajudá-los. Ele de certa forma está zombando de Ezequias, que era o rei de Israel, zombando o povo que também está confiando em Ezequias e dizendo, olha, não vai livrar coisa nenhuma. E é isso que o inimigo ele quer, que nós venhamos a duvidar daquilo que Deus tem para nós através dos seus servos. O que diz lá em 2 Crônicas 20:20? Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Tudo o que o diabo quer é que você não prospere, que você não cresça, que você não seja abençoado e nem abençoada. Por isso que ele trabalha para colocar dúvida e tristeza nos corações. Por quê? Tudo o que o inimigo quer é impedir que nós recebamos as nossas conquistas. Então como é que ele fica? Irritado. Você pode perceber que toda pessoa que onde está algo para receber, algo de bom está para acontecer em sua vida, nem todos ficam felizes, nem todos se alegram. Por exemplo, lá em Gênesis 37, versículo 8, diz a palavra que os irmãos de José aborreciam a José por causa dos seus sonhos. Os sonhos eram de quem? Era de José, mas esses sonhos incomodavam os seus irmãos. E por que eles estavam incomodados? Porque eles não tinham capacidade para sonhar. E eu digo isso para você agora, meu amado e minha amada. Tem pessoas que não vão ficar felizes com o teu sucesso. Tem pessoas que não vão ficar felizes com o teu crescimento, tanto espiritual, tanto na vida financeira, até na sua família. Tem gente que não vai ficar feliz, vão ficar irados o porquê que você está conseguindo e elas não. Mas não se preocupa, o Deus Todo-Poderoso está sobre a tua vida. Assim como a mão do Senhor estava sobre a vida de Neemias, a mesma mão também está sobre a tua vida para a glória de Deus. Lá em Mateus 10, 36, o que é que Jesus ele disse? Que os inimigos do homem são da sua própria família, os familiares. Então, se alguém não está feliz com a tua conquista, se alguém não está feliz com o teu crescimento, se preocupa não. Você é de Deus e quem é de Deus incomoda aqueles que não são de Deus. Olha o caso aqui de Sambalate, de Tobias e Gesem. Estão irados porque algo de bom está para acontecer na vida de Neemias e de todo o povo. Então não se preocupe se as pessoas não ficarem felizes com o teu sucesso. Se preocupa não, Deus já está trabalhando em teu favor. O que os inimigos fizeram? Volta lá em Neemias capítulo número 2. O que eles fizeram aqui? Olha só o que está escrito, Neemias capítulo 2, versículo 19. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, o que eles fizeram? Zombaram de nós. Zombar significa o que é dito ou feito com intenção de provocar risos e hilaridade acerca de algo ou alguma coisa, ou de alguém. Quer dizer que eles zombaram de Neemias, zombaram
dos edificadores, eles provocaram risos. É como se dissesse assim: olha lá, está pensando que vai conseguir chegar a algum lugar, está pensando que vai conseguir chegar naquela coisa que ele tinha falado. Olha, estão dizendo que, olha, não sei não, viu? As pessoas acabam zombando, fazendo chacota com aquilo que Deus tem para cada um. Olha lá, tá vendo? Está pensando que vai chegar, está pensando que vai conseguir. Olha, eu acho que não vai nem começar. Comprou material de construção, mas não consegue pagar o pedreiro. Olha lá, fez a inscrição na faculdade, mas não tem condições de manter e estudar. Olha lá, está pensando nisso, está pensando naquilo. Quer dizer, estão fazendo zombaria com Neemias e os edificadores. E eu digo para você, Satanás não usa também pessoas para zombarem de você, meu amado e minha amada, com situações que você está vivenciando, que as pessoas acabam ficando zombando. Olha lá, tá vendo? Não diz que vai para a igreja? Não diz que serve o Senhor? Por que está passando por essa situação? E muitos riem, achando que nós estamos perdendo, mas mal eles sabem que a boa mão de Deus está sobre as nossas vidas. Amém? Eu creio que a boa mão de Deus está sobre mim e sobre ti. O que diz mais aqui? Zombaram de nós e desprezaram-nos. Zombar, como falei, é o que é dito, ou feito com a intenção de provocar risos. Agora, desprezar significa não dar valor, não considerar ou desconsiderar, é desdenhar, é rejeitar ou menosprezar alguém ou algo. Tanto Sanbalate, Tobias e Gesem, eles começam a desprezar a obra que Neemias está fazendo. Eles começam a dizer que aquela obra não vai para frente. Eles começam a dizer que Neemias está perdendo tempo. E eu digo para você, quantas pessoas já foram usadas pelo maligno para dizer que você não iria conseguir? Dizendo que você está gastando o teu tempo, que você estava gastando a sua vida, que você estava gastando dinheiro e que não ia dar em nada. Existem pessoas que são como Sanbalate, Tobias e Gesem. Olha só o que Jó diz aqui. Jó capítulo 16, passou Neemias, depois Neemias, Esther e Jó. Jó capítulo 16, olha só o que Jó vai dizer, veja. Jó 16, versículo 20, diz assim, olha, Jó que estava dizendo: os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfalecem em lágrimas, ou se desfazem em lágrimas diante de Deus. O que Jó está dizendo? Os meus amigos zombam de mim. O que ele está dizendo isso? Porque aqueles que diziam que serão amigos, são eles que estão zombando de Jó. E infelizmente é assim que acontece. Tem pessoas que é usada para zombar, para desmerecer, para desdenhar, para desconsiderar aquilo que nós temos, os nossos sonhos, os nossos planos, os projetos que Deus colocou em nossos corações. Tem pessoas que são usadas para dizer que esses projetos não irão sair do papel. Mas estou aqui para dizer que o mesmo Deus que estava sobre a vida de Neemias é o mesmo Deus que está sobre a tua vida. Vai acontecer em nome de Jesus. O Deus ao qual nós servimos é poderoso para mudar qualquer situação. Então não importa se Sanbalate, se Tobias, se Gesem, se vizinhos, se parentes, se familiares, não importa o que eles estão dizendo. O que importa é o que a palavra de Deus está dizendo para nós. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Então diz a palavra que todas as pessoas que são de Deus são desprezadas. Por exemplo, quando Davi vai lutar, a Bíblia fala que Davi ele foi desprezado pelo gigante. Mas antes de ser desprezado pelo gigante, ele foi desprezado pelo rei Saul. Mas antes de ser desprezado pelo rei Saul, ele foi desprezado pelo seu irmão Eliabe.
Mas antes de ser desprezado pelo irmão Eliabe, ele foi desprezado pelo seu pai Jessé. Eu contei de trás para frente, então vamos seguir da frente, né, até o final. Por que ele foi desprezado pelo seu pai? Porque quando Samuel chega na casa do seu pai Jessé, Samuel deixa bem claro, olha, um dos seus filhos vai ser o novo rei de Israel. Jessé chama todos, menos quem? Davi. Então ele foi desprezado pelo seu pai. Aí nós sabemos que Davi recebe a unção de rei, mas ele não começa a reinar. Existe um tempo para que ele possa se tornar rei. Depois, a Bíblia fala que o povo de Israel estava em guerra com os filisteus e Jessé manda Davi levar sustento, alimento, um lanche para os seus irmãos. Quando Davi chega lá, ele ouve o gigante Golias gritando. O seu irmão Eliabe vendo Davi e fala: o que você está fazendo aqui? Cadê? Vai lá cuidar das suas poucas ovelhas que estão no deserto. Vai lá cuidar delas. Quer dizer, o próprio irmão desprezou Davi naquele momento. Desprezou. Depois fala: rei, tem um moço que quer lutar com o gigante. Levam até Saul. Saul despreza Davi, fala: olha, ele é guerreiro desde pequeno. Desde criança ele é guerreiro e você é nada perante ele. E por último, quando ele vai para a guerra, ele é desprezado pelo próprio gigante. Mas nenhum dos desprezos Davi deixou o seu coração se contaminar. Ele sabia que Deus estava sobre a vida dele. Eu estou aqui para dizer para você, meu amado e minha amada, não importa quem está te desprezando, não importa quem está desdenhando a sua vida, não importa se é fora, se é dentro, se é perto, se é longe, não importa, coloque no seu coração, o Deus que te chamou é poderoso para mudar qualquer situação, o Deus que te chamou, ele tem poder para abençoar a sua vida, então independente do desprezo, o Senhor está contigo. Amém? Tentaram barrar Neemias, mas Neemias estava primeiro amparado por Deus. Fala lá comigo, Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, o versículo 18. Neemias estava primeiramente amparado por Deus, porque Sanbalate, Tobias e Gesem falaram: vem cá, você está se rebelando contra o rei? Neemias: estou não. Porque eu estou amparado. Veja, ele estava amparado por Deus, pelo rei e até por aqueles que estavam com ele. Leia comigo, Neemias 2,18. Veja, esse 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Olha, ele é amparado por Deus. Você também está amparado e amparada por Deus. O que mais? Como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Ele está dizendo que ele tem o amparo também do rei, não só de Deus, mas também do rei. E diz a palavra, veja, então disseram os que estavam com Neemias: levantemo-nos e edifiquemos e esforçar as suas mãos para o bem. Então Neemias não estava sozinho, ele tinha o amparo de Deus, ele tinha o amparo do rei e tinha o amparo daqueles que estavam com ele. Você também não está sozinho, minha amada. Você também não está sozinho, meu amado. O Senhor Todo-Poderoso está contigo. Nós estamos aqui orando também por você, porque nós cremos que esse ano de 2026, Deus vai realizar o desejo do seu coração. E é por isso que agora eu quero orar por você. Porque Sanbalate, Tobias e Gesem são enviados de Satanás para tentar desprezar o que Deus tem na sua vida. Foram enviados para deixar você triste, foram enviados para deixar você em dúvida, foram enviados para falar que aquilo que você está fazendo não vai dar certo. Mas estou aqui como servo do Senhor para dizer para você: continua, porque o Deus que te chamou é poderoso para te capacitar todos os dias da sua vida. Amém? Então eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Deus eterno, aqui nós estamos na Tua presença, Pai, ouvimos a Tua palavra. Sabemos que existem Sanbalates, Tobias e Gesem, pessoas usadas, Deus, pelo inimigo, pessoas que são instrumentos do Pai do diabo, que foram enviados para zombar, foram enviados para desprezar,
foram enviadas para atrapalhar as nossas vidas, mas agora estamos, ó Pai, diante do Senhor para clamarmos a Ti, na certeza que o Teu amparo, que as Tuas mãos estão estendidas sobre as nossas vidas. Então, Pai, eu te peço aqui nesta noite, estenda as Suas mãos literalmente sobre o Teu servo, sobre a Tua serva. Tira, meu Deus, essa tristeza, essa angústia que os inimigos colocaram contra o Teu servo e contra a serva. Tira a dúvida, tira, meu Deus, aquilo que não está agradando, Senhor, na vida desta pessoa, a tristeza, a angústia, o ódio, a mágoa. Arranca hoje, Pai, tudo aquilo que os servos do inimigo tentaram lançar sobre o Teu filho, sobre a Tua filha, para que não houvesse